Olá! Vamos dar início a mais uma videoaula. Dessa vez, nós vamos resolver os exercícios da aula 7. Mas antes, vamos fazer uma pequena revisão sobre vetores. Vamos lá? Ok, vamos então falar dessas variáveis conhecidas como vetores. O que são vetores? Vetores nada mais são do que variáveis que armazenam não um, mas vários valores. Nos vetores, todos esses valores eles têm o mesmo tipo de dados. Esse tipo pode ser, por exemplo, o tipo inteiro, o tipo real, o tipo texto, mas todos os valores têm o mesmo tipo, ok? Guardem isso. Uma característica dos vetores é a seguinte: vejam, um vetor é uma variável e como uma variável ela tem um nome e guarda vários valores. Como que a gente diferencia um valor do outro? Ora, é simples, os valores eles são referenciados pela sua posição dentro desse conjunto. Essa posição a gente também costuma chamar de índice, ok? Veja um exemplo que está aí na tela. Nós temos uma variável notas. Essa variável notas é um vetor. Ela armazena diversos valores, como vocês podem ver, 6, 7, 9, 6, 5.5. Essa variável armazena valores do tipo real. E percebam, aonde esses valores estão armazenados? Ora, o 6.0 está armazenado na posição 0, ou também dizemos está armazenado no índice 0, ok? Atenção a isso, tá pessoal? O primeiro elemento de um vetor, o primeiro dado de um vetor está armazenado na posição 0. Nós temos aqui nesse exemplo um vetor que armazena 10 elementos e percebam, a posição em que esses valores estão armazenados, ela é de 0 a 9. E nós vamos ver uma característica muito interessante com vetores. Sempre que a gente for trabalhar com vetores, a gente também vai trabalhar com estrutura de repetição para. Por quê? Percebam, a maioria das vezes a gente vai querer percorrer todos os elementos do vetor. E como que a gente faz isso? Horas, olhando os elementos desde aqueles que estão na posição 0 até aqueles que estão na última posição. No caso, o vetor notas, da posição 0 até a posição 9. Lembrem que estrutura de repetição vem à mente de vocês quando a gente fala de um intervalo de valores. Um intervalo que varia de 0 a 9. A estrutura de repetição para. Então, nos problemas de vetores, nós vamos trabalhar muito com a estrutura de repetição para. Vamos ao calango? Bom, estamos aqui com o primeiro exercício da aula 7. E o que diz esse exercício? Vejam, faça um algoritmo que leia os elementos de um vetor de 20 posições. Em seguida, imprima a média dos elementos do vetor, todos os elementos em ordem inversa e a quantidade de elementos pares que existe no vetor. Vamos lá? Primeira coisa, o algoritmo está dizendo que nós temos um vetor e esse vetor ele armazena 20 elementos, certo? Então vamos declarar aqui. Como que a gente declara um vetor? Vejam, muito parecido com a declaração de uma variável. A diferença é que a gente coloca entre colchetes a quantidade de elementos que esse vetor vai ter. Em uma variável normal, a gente não tem esse colchetes. Em um vetor, a gente coloca colchetes para dizer quantos elementos o vetor vai armazenar, ok? Muito bem, a primeira coisa que o algoritmo pede é que a gente leia os elementos do vetor. Para fazer essa leitura, nós vamos precisar usar uma repetição do tipo para. E para isso, eu preciso de uma variável que é o nosso contador. Eu vou declarar essa variável i para ser a nossa variável contadora.
Então, a primeira instrução que a gente vai escrever aqui é a leitura dos elementos do vetor. E como é que é essa leitura dos elementos do vetor? Vejam, o meu vetor, ele não tem 20 elementos? Os elementos estão armazenados na posição de 0 até 19. Vejam, então eu vou construir uma repetição do tipo para que vai variar de 0 até 19, que são as posições dos elementos no vetor. Então, para essa posição de 0 até 19, eu vou ter um comando escreva dizendo o seguinte: entre com o elemento que está na posição, vejam, na posição I do vetor. Vou fechar aqui o colchetes, certo? Então vai mostrar entre com o vetor na posição I, aonde I ele vai mostrar 0, 1, 2, 3, ok? E aí, olha só, leia um valor e armazene na posição I do meu vetor. E aqui eu fecho a minha repetição. Com isso, eu vou fazer a leitura dos elementos do vetor. Vamos então para o item A. E o que diz o item A? Eu quero a média dos elementos do vetor. Ok, para calcular a média, eu vou precisar de uma variável para guardar a soma dos elementos do vetor, certo? E antes de qualquer coisa, eu vou dizer, ora, eu não somei nada, então a soma dos elementos do vetor é 0. Mas vejam, eu tenho que declarar essa variável para poder usar ela. Então vamos lá, vamos declarar a nossa variável soma, ok? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Para calcular a média dos elementos do vetor, eu vou ter que olhar para cada elemento. Então, novamente, eu vou colocar um para aqui. Para a posição do elemento do vetor de 0 até 19, então eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, vou fechar aqui o fim do para, ok? Então eu vou dizer que a soma vai guardar o que já tem na soma, mais o elemento que está na posição I do meu vetor. Guardem essa regra, pessoal. Sempre que a gente quiser calcular uma média, primeiro nós temos que fazer a soma desses valores que vão entrar na média. Logo em seguida, a gente vai pegar essa soma e nós vamos dividir ela pela quantidade de valores para ter a média. Então, geralmente, a gente tem uma repetição para calcular essa soma, onde a gente vai acumulando valores nessa soma e fora da repetição a gente pega essa soma para calcular a média, ok? Vocês vão perceber que isso é um padrão nas soluções de algoritmos. Finalmente, tendo a média, nós vamos escrever aqui a média dos elementos do vetor é igual a, e vamos mostrar aqui a média. Bom, com isso nós temos então o item A respondido. Vamos para o item B? O item B diz o seguinte: eu quero agora todos os elementos do vetor em ordem inversa. Então vamos lá. Eu quero imprimir os elementos do vetor em ordem inversa à leitura. Como que eu faço isso? Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui um comando escreva dizendo o seguinte: a ordem inversa vai ser, vejam, eu estou usando o escreva, então ele não vai pular para a linha de baixo. E como é que eu escrevo a ordem inversa? Acompanhe comigo. A ordem direta, na ordem direta,
eu olho os elementos das posições de 0 a 19. Eu sei que o primeiro elemento está armazenado na posição 0, o último elemento do vetor está armazenado na posição 19. A ordem inversa nada mais é do que eu olhar os elementos na posição 19, que é a última posição, a posição onde está o último elemento, até a posição 0. Veja, eu só reverti. Então, estou olhando os elementos da posição 19 até a posição 0, usando um passo de -1. Isso aqui é parecido com aquilo que a gente fez lá naquele programinha em que a gente mostrou a contagem regressiva, ok? E aqui dentro desse para, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o elemento que está na posição I do meu vetor, certo? E eu coloco aqui um espaço porque eu não estou usando quebra de linha. Então ele vai mostrar o elemento e um espaço em branco. Aí logo em seguida ele vai mostrar o segundo elemento do vetor, um espaço em branco. O terceiro elemento e um espaço em branco, ok? Mas cuidado, porque aqui como a gente está mostrando em ordem inversa, eu vou mostrar primeiro o elemento que está na posição 19 e um espaço em branco. Logo em seguida vai mostrar o elemento que está armazenado na posição 18 e um espaço em branco. E ele vai fazendo isso até o primeiro elemento do vetor, porque é a ordem inversa, ok? Bom, esse é o item B. Vamos ver agora o item C do nosso algoritmo. Deixa eu subir um pouquinho a tela para a gente ter espaço. Ok, então vamos lá para o item C. O que diz o item C? Eu quero a quantidade de elementos pares que existem no vetor. Vocês se lembram como que a gente faz para determinar se um dado elemento, se um dado valor é par ou ímpar? Vejam, a gente divide ele por 2. Se o resultado for 0, aquele valor é par. Na verdade, existe um operador para a gente fazer isso, que é o operador de módulo. Então a gente pega um número, submete ele à operação de módulo. Se o resultado for 0, aquele número é par. Se o resultado for 1, aquele número é ímpar, ok? Pega um número, módulo 2. Então vamos lá. Eu vou usar uma variável agora que eu vou chamar de número de pares, para contar o número de valores pares que eu tenho, né? Mas eu preciso declarar essa variável, então vamos subir lá e vamos declarar aqui o número de pares também, outra variável, certo? Então, o número de pares começa como 0, que até antes da gente processar o algoritmo não temos nenhum número par, ok? E aí o que eu vou fazer? Novamente, vejam lá, o para tendo o meu i, que é o meu contador, ou posição do elemento vetor, variando de 0 até 19. Percebam, pessoal, que quando a gente está trabalhando com vetores, a gente escreve isso o tempo todo, um para varrendo as posições do vetor, tá? Da primeira até a última. Então, essa é a nossa repetição, ok? Eu vou olhar para cada elemento do vetor. E aqui dentro da minha repetição, o que eu vou fazer? Eu vou verificar um se, né? A condição do meu se vai ser, eu vou verificar se o elemento na posição i do meu vetor, se eu submeter a ele a uma operação de módulo e o resultado disso for 2, o que isso quer dizer? Então eu sei que esse meu número é par. Se eu pegar o meu número, submeter ele ao módulo 2 e o resultado for 0, eu sei que aquele número é par. Então, nesse caso, se eu submeter o elemento do vetor à operação de módulo por 2 e eu tiver como resultado 0, então eu sei que esse é um número par e eu vou contar um número par aqui, ok? Então, o número de pares
é o número de pares mais 1. E finalmente eu termino meu algoritmo com um escreva L mostrando aqui que a quantidade de elementos pares vai ser igual a, e eu mostro aqui a quantidade de elementos pares. Vejam, o que eu fiz? Eu implementei os 3 itens em um mesmo algoritmo. Vamos executar isso passo a passo? Vamos lá. Vou rodar o meu algoritmo na execução passo a passo. Ops, temos um errinho aqui, vamos ver. O símbolo média não existe. Perfeito, eu não declarei essa variável. Vamos declarar? Vou declarar aqui então, por exemplo, que a minha variável média tem o tipo real. Ok? Vamos lá. Agora foi, certo? Vou diminuir um pouquinho a janela para que a gente possa acompanhar o valor das variáveis. Certo, e vamos lá. E está na declaração das variáveis. Vejam, vetor é uma variável de 20 elementos. Eu tenho i, tenho soma, número de pares, média, e aí ele vem lá no para. Acompanhe comigo. I começa com 0. Então ele vai escrever na tela, entre com vetor na posição 0. E olha só, ele vai pedir o elemento para armazenar na posição 0 do vetor. Vejam. Entre com vetor 0. Então vou entrar aqui com o valor, por exemplo, 1, ok? Vejam, ele voltou para o meu para. Reparem o que vai acontecer com a variável i. E agora é 1, então ele vai pedir o elemento na posição 1. Vejam, o elemento na posição 1, vou colocar 2, ok? E aí ele continua com repetição. Vejam, entre com o elemento na posição 2. Vou colocar aqui 3, ok? E vamos continuar. Vou fazer um pouco mais rápido aqui. Vou entrar com valores aleatórios. 5, 6, 8, 'Acompanhem lá o valor de i, tá, pessoal? 10. Então vamos começar a colocar valores aleatórios aqui. 5, 7, 8, 9, 8, 4. De vez em quando a gente se perde um pouquinho, né, nesse negócio. 8, 9, 2. Opa, agora a gente entrou aqui, né, na soma. Vejam, o i já está valendo 1, então a soma passa a ser o que está na soma, nesse caso está com 3, mais o elemento que está na posição 2 do meu vetor, né? A gente pode ver o nosso vetor aqui, os elementos, né? Então o elemento que está na posição 2 é 3, e aí ele vai somando. Agora, i vale 3, é o elemento que está na posição 3, certo? Na posição 3 tem 4, então ele vai somando esses elementos, tá? Vou mandar um pouquinho mais rápido aqui. Reparem que a soma vai acumulando o valor que foi lido, certo? Saiu da soma, da repetição, nós temos que então a soma está guardando 122, vai dividir por 20, nós temos então a média, 6,1, certo? Imprimiu ali a média.
Vamos descer aqui. Agora a ordem inversa. Então ele vai mostrar a ordem inversa dos elementos, olha só. Então ele vai imprimir o elemento que está na posição 19, repare, e 19, então ele vai imprimir 2, 9, 8, vamos ver isso? Olha, vou executar isso aqui bem rápido. Olha lá o i, tá vendo? Ele está variando, ele chegou em 1, pronto, ele variou de 19 até 0. Vamos ver aqui que ele imprimiu, vejam lá. Deixa eu aumentar isso aqui, vejam, ele imprimiu a ordem inversa, ó, 2, 9, 8, 7, ó, 2, 9, 8, 7, e aí vai. Bom, e agora quantidade de números pares, vamos lá. Ele vai olhar para o elemento na posição 0. O elemento na posição 0 é o 1. Então 1 módulo 2 é 0? Não. Então ele não entrou. Vamos lá, o segundo elemento do vetor. O segundo elemento que está na posição 1 é 2. É par. Então ele calcula pares mais 1. Vamos lá. Aí o terceiro não foi par. Vejam. O quarto elemento que está na posição 3 vai ser par. E aí ele continua, ok? Ele continua, vai executando, executando. Vamos lá, o nosso i já está em 15, 16, 17, 19. Vamos lá, quantos elementos pares nós temos? Vamos ver, nós temos 10 elementos pares. Se vocês olharem aqui, os valores que foram digitados, vocês vão ver que nós temos 10 elementos pares, ok? Esse foi então o nosso exercício número 1 da aula 7. Vamos para o segundo exercício? Já volto. Ok, estamos aqui com a especificação do segundo exercício e nós vamos trabalhar nele agora. Vejamos o que diz esse exercício. Ele diz, faça um algoritmo que leia um vetor de 20 posições. Vamos declarar esse vetor já? Então eu tenho aqui que o meu vetor ele vai armazenar 20 valores inteiros. Então eu declaro esse vetor dessa maneira. Tipo inteiro, vamos chamar esse nosso vetor de vetor. E entre colchetes a gente coloca 20, para dizer que ele vai armazenar 20 elementos, certo? A gente vai fazer a leitura de 20 elementos para esse vetor. Vamos escrever esse código já? Vamos lá, a gente já conhece esse código. Esse código a gente fez no exercício anterior. E para fazer a leitura dos elementos de um vetor, o que a gente tem que fazer? Nós temos que escrever um comando para e vamos usar aqui. A gente convencionou, pessoal, é um uso comum, tá? A gente usar uma variável i para indexar os elementos do vetor, tá? Então, para essa nossa variável i, o nosso contador variando de 0 até quantos elementos tem o vetor? 20. Então, a posição dos elementos varia de 0 a 19. Então, para o índice, para a posição do elemento do vetor variando de 0 até 19, faça. Então, nós vamos fazer alguma coisa aqui. Importante, nós temos que declarar essa nossa variável i, que a gente está usando aqui no comando para, ok? Certo? Então, nós vamos, o que a gente vai fazer nessa repetição? Nós vamos colocar aqui um comando escreva para solicitar o valor para o nosso vetor lá na posição i, certo? E para solicitar esse valor nós vamos usar o comando leia. Leia o valor e armazene na posição i do meu vetor, onde esse i está variando de 0 a 19. Então eu estou lendo os 19 elementos do vetor. Vamos continuar lendo?
Depois de ler, nós temos que trocar o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. E depois imprimir novamente o vetor. Vejam, nós não queremos apenas imprimir a ordem inversa como a gente fez no exercício anterior. Nós queremos efetivamente trocar os valores da repetição. Ok? Bom, nós já aprendemos um algoritmo para fazer a troca de valores usando uma variável aux. Então, como eu vou colocar essa troca, eu já vou declarar essa variável aux aqui, tá? Vamos lá. Antes de fazer a troca, o que a gente vai fazer? Nós vamos imprimir os elementos do vetor. Como que a gente faz isso? Vejam, mais uma vez eu tenho aqui um comando para que vai varrer o vetor. Nossa, isso já está ficando repetitivo, né? Mas algoritmo é isso, a gente faz as mesmas coisas para resolver os problemas. Então, vejam, como eu falei para vocês, falou em vetores, sempre você vai usar o comando para e você vai variar essa variável i, tá? Da posição 0 até a posição do último elemento do vetor. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar só um comando escreva para mostrar o elemento que está na posição i do vetor, tá? Seguido de um espaço em branco, certo? Estou usando escreva para que ele não pule para a linha de baixo, então ele só vai mostrar isso numa mesma linha, tá? Feito isso, vamos então fazer a troca de valores. Mas antes de fazer essa troca, eu queria fazer uma análise com vocês, tá? Vejam, o que a gente quer fazer? Nós queremos trocar o elemento que está na posição 0 com o elemento que está na posição 19. Nós queremos trocar o elemento que está na posição 1 com o elemento que está na posição 18. Se a gente continuar essa análise, o elemento 2 com o elemento na posição 17 e finalmente o elemento que está na posição 9 com o elemento que está na posição 10. Percebam, será que existe um padrão nisso aqui? Será que a gente pode extrair uma fórmula? Se eu estiver olhando para a posição i, ok? Qual seria esse meu elemento que vai ser trocado com o elemento que está na posição i? A gente vai ver que é o elemento que está na posição 19 menos i. Por exemplo, se o i for 0, o que eu vou fazer? Eu estou trocando o elemento que está na posição 0 com o elemento que está na posição 19 menos 0. Ou seja, estou trocando com o elemento que está na posição 19. Se o i for 1, eu estou trocando o elemento que está na posição 1 com o elemento que está na posição 19 menos 1, ou seja, na posição 18. Vejam que está batendo com o que a gente colocou ali em cima. Se eu estiver trocando o elemento na posição 9, então eu vou trocar ele com o elemento que está na posição 19 menos 9, ou seja, na posição 10. Então a nossa fórmula é o elemento na posição i, eu vou trocar ele com o elemento na posição 19 menos i. Vamos então começar a escrever a nossa repetição para. E reparem, a nossa repetição para, agora a gente vai da posição 0 até a posição 9. E por que não até a posição 19? Porque a troca é feita em pares. O elemento que está na posição 0, eu vou trocar com o elemento que está na posição 19. O elemento que está na posição 1 com aquele que está na posição 18. E o que está na posição 9 com aquele que está na posição 10. Então o meu i, que é a posição do elemento que eu vou olhar no meu vetor, vai variar de 0 até 9. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou fazer a troca, certo? Eu vou fazer a troca. E como que é essa troca? Vejam, é aquele algoritmo que vocês já conhecem, que diz o seguinte:
a minha variável auxiliar vai receber um dos valores, que é o valor que está na posição i do vetor. E aí eu vou dizer o seguinte agora que eu guardei o elemento que está na posição i, na minha variável aux, eu vou guardar na posição i o elemento que está na posição 19 menos i. Vejam, eu estou seguindo aquela minha fórmula, tá, pessoal? E finalmente, agora, na posição 19 menos i, eu vou guardar o valor que está armazenado na variável aux. Vejam, é o nosso algoritmo de troca, que a gente já estudou ele diversas vezes. Feita a troca, eu vou imprimir novamente os valores do vetor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse código, que já está pronto aqui, eu vou copiar ele e vou colar aqui embaixo. E nesse copia e cola, eu só vou colocar o seguinte aqui. Vou colocar um comando escreva para mostrar aqui o vetor depois da troca vai ser, e aí ele vai me mostrar ali como é que está o meu vetor depois da troca, ok? Bom, eu acho que eu vou colocar aqui um comando escreva L só para ele pular uma linha, tá? Para ele ter certeza que ele vai fazer isso na linha seguinte. Vamos executar esse programa. Para não ficar muito extenso, eu não vou executar passo a passo, tá? Vocês podem executar passo a passo depois para ver o resultado desse algoritmo, tá? Vamos lá. Vamos digitar os elementos do vetor. Eu vou digitar uma sequência numérica, tá bom? Para ficar mais claro o resultado. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês poderiam entrar qualquer valor, tá, pessoal? Eu estou entrando uma sequência numérica para ficar mais claro o processamento do algoritmo e vocês verem a inversão. Então vejam, antes da troca ele mostrou os elementos são de 1 até 20. Vejam que a gente entrou aqui. E depois da troca, vejam como é que ficou. Ficou invertido. Realmente na posição 0 veio parar o último elemento, então ficou em ordem invertida. Repare, 20, 19, 18, 17 até 1. Então a gente conseguiu, de fato, fazer a troca dos elementos do vetor. Dessa maneira, né? A gente pegou o que estava na primeira posição, que era a posição 0, trocou com aquele que estava na última posição, que é 19. E foi processando dessa maneira, ok? Bom, com isso, nós resolvemos então o segundo exercício da nossa aula 7. Vamos ao terceiro exercício? Vou colocar aqui no calango e já volto. Certo, estamos agora com o nosso terceiro exercício da aula 7 e vamos ver o que ele está solicitando. Faça um algoritmo que receba uma frase do usuário e imprima a quantidade de consoantes da frase, a quantidade de palavras da frase e a frase com apenas as iniciais em maiúsculo. Bom, esse é um algoritmo um pouco mais extenso, mas nós vamos construir ele passo a passo. Vejam, uma coisa importante que nós vamos perceber aqui é a seguinte: o algoritmo está pedindo para a gente digitar uma frase, certo? Uma frase vai ter o tipo texto, e uma coisa que eu queria que vocês guardassem é um texto, pessoal, na verdade é um vetor de caracteres, ok? Pensem em uma variável do tipo texto como um vetor de caracteres. Ela armazena caracteres na posição 0, 1, 2, 3, até a posição onde está armazenado o último elemento, que é dado pelo tamanho do texto menos 1, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse nosso algoritmo vai ser o quê? A leitura dessa minha frase, ok?
E reparem, para o item A, que nós vamos verificar aí a quantidade de consoantes da frase. Então, além de fazer a leitura da frase, eu vou fazer aqui a conversão dessa frase para minúsculo. Por que eu vou fazer essa conversão? Para ficar mais fácil, para eu não ter que pegar a frase e verificar se um caractere que está ali na frase, ele é um C em minúsculo ou C em maiúsculo. Eu só vou fazer uma comparação para perguntar se aquela letra que eu estou olhando é um C em minúsculo, certo? Só para diminuir o meu processamento. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é um comando escreva, dizendo entre com a frase, ok? E isso vai ser seguido de um comando leia, onde eu vou ler a minha frase. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa minha frase e vou converter ela para minúsculo. Como é que eu faço isso? Usando a função minúsculo do Calango. Como é que eu conheço as funções que o Calango tem disponível? Vocês podem vir aqui na ajuda ou digitar F1 e vocês vão ver aqui, ele vai mostrar ajuda do Calango. Vejam, tá aqui, tá bem pequenininho o texto, mas vocês conseguem ver aqui, ó, funções embutidas. Então tem várias funçõezinhas aqui. A compara texto, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que a gente usa para comparar o valor que está armazenado na nossa variável do tipo texto com outro texto. A gente não usa o operador igual para comparar textos, a gente usa essa função compara texto, tá? Nós temos a função tamanho texto, que vai retornar, calcular aí a quantidade de caracteres que tem a minha variável do tipo texto, né? E olha só, a nossa função maiúsculo e minúsculo tá aqui também, ó. Minúsculo, vejam, o que ela diz? A função minúsculo, ela transforma o texto, né, em um texto em minúsculo. Então veja, a pessoa digita um texto aqui, ok, e ela converte para minúsculo. Tá? Vocês podem olhar melhor essa especificação aqui. Vamos então para o item A. O item A diz o seguinte: nós queremos aqui contar o número de consoantes. Tá? Como é que a gente faz isso? Vejam, a gente primeiro vai iniciar um contador como 0. O número de consoantes é 0. Só que a gente precisa declarar essa variável, certo? Então vamos colocar aqui inteiro número de consoantes para a gente poder usar ela. E vejam, a gente vai usar uma repetição do tipo para olhar para cada um dos caracteres do nosso texto. E como que a gente faz isso? A gente vai ter uma repetição, onde a gente vai ter um indexador, que é a posição do caractere. A posição do caractere variando de 0 até aonde está armazenado o último caractere. Complicado, hein? A gente vai precisar dessa função chamada tamanho texto. Tamanho texto, se a gente passar a nossa variável, vai retornar a quantidade de caracteres da minha frase. Só que o meu elemento, ele não está naquela posição correspondente ao tamanho da minha frase. O meu último elemento, o meu último caractere, ele está naquela posição correspondente ao tamanho da frase menos 1, ok? Então, passo 1, isso aqui, para eu poder olhar cada elemento do meu texto, faça fim do para, certo? Nós vamos também precisar declarar aqui a nossa variável i que a gente está usando no para. E vejam, o que a gente vai fazer aqui dentro? Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos olhar para uma letra da minha frase. Para pegar a letra que está na posição i da minha frase, a gente vai usar uma função chamada caractere texto, onde a gente passa a minha variável, que é a frase,
e a posição do caractere I, ok? Então temos aqui a letra. E agora, eu vou escrever um se para perguntar, olha, se essa minha variável aqui, né, letra, ela for uma consoante, se for uma consoante, então ele vai contar o número de consoantes. Eu vou dar uma paradinha aqui só para digitar o que seria esse código para verificar essas consoantes e já volto. Voltando, estamos aqui com o código então que verifica se a letra está guardando uma consoante. Repare o que eu estou fazendo. Eu pergunto, a letra é igual a B? É igual ao caractere B? Ou a letra é igual ao caractere C, D, F, G? Repare, eu coloquei todas as minhas consoantes aqui. Se alguma dessas comparações for verdadeira, então a condição vai ser verdadeira. E nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou dizer então que o número de consoantes vai ser igual ao que eu tenho já de número de consoantes mais 1. Então eu vou contar uma consoante, ok? Feito isso, vejam, eu faço isso para cada caractere da minha frase. Então, eu pego o caractere que está naquela posição I da minha frase, guardo ele na minha variável letra, e aí eu pergunto se essa minha letra ela é uma consoante, com essas comparações aqui. Se for, eu incremento em 1 o número de consoantes. Finalmente, depois que ele sair desse para, eu posso então escrever na tela que a frase, então, ela possui esse número aqui de consoantes, certo? Mostro aqui o número de consoantes. Bom, esse é o nosso item A. Vamos então para o item B. Primeira coisa, vou abrir um espaço aqui para a gente poder escrever o nosso item B, certo? E o que diz o nosso item B? O item B, ele vai pedir então a quantidade de palavras da frase. Opa, aí aqui a gente vai ter que fazer uma pequena reflexão, tá? Como é que a gente conta a quantidade de palavras de uma frase? Vamos colocar uma frase aqui, como por exemplo, eu gosto de algoritmos, certo? Essa é a minha frase. Vejam, como é que a gente determina o número de palavras? A gente tem que trabalhar da seguinte maneira. Vejam, quando eu encontro o primeiro caractere de uma palavra, eu falo assim, olha, achei o primeiro caractere da minha palavra. Ok, então estou lendo uma palavra. Quando eu encontro um espaço em branco, eu não estou lendo mais uma palavra. Concordam? Então a ideia é essa. Quando eu encontro um caractere aqui, ó, em branco, eu vou setar uma variável dizendo eu não estou lendo uma palavra. Quando eu encontrar um caractere aqui, eu vou dizer, setar essa minha variável dizendo que agora eu estou lendo uma palavra. E vejam, como é que eu sei que esse é o primeiro caractere da minha palavra? Quando o caractere anterior for um espaço, ou seja, quando essa minha flag lendo palavra for falso, que indica que eu li um espaço, ok? E eu estiver olhando para um caractere que não é espaço. Vejam, lendo palavra é falso e o caractere que eu estou olhando agora é diferente de espaço. Como é que eu sei que esse aqui é o segundo caractere? Quando eu estiver já lendo uma palavra, ou seja,
quando eu peguei e olhei para esse primeiro caractere, eu já setei a minha variável, lendo palavra como verdadeiro. Então, se eu chegar aqui e ver que lendo palavra está verdadeiro, eu sei já que não é nem um espaço e nem o que? Nem a primeira palavra da letra. Vejam, nós vamos trabalhar com isso aqui. Primeira coisa, nós vamos inicializar uma variável chamada número de palavras, que vai guardar 0, ok? Antes de processar isso aqui, eu vou dizer que a quantidade de palavras que eu reconheci é 0. Então a gente tem que vir aqui e declarar essa variável, número de palavras. Nós vamos usar uma flag que é essa, lendo palavra, que vai começar como falso, ok? Para usar essa variável, nós precisamos declarar ela lá em cima. E essa variável que vai guardar verdadeiro ou falso, a gente vai declarar ela como tendo tipo lógico, lendo palavra, ok? Vamos lá, vamos continuar o nosso algoritmo. A gente vai olhar para cada caractere da frase, ok? Então vou aproveitar esse meu para, que já faz justamente isso, tá? Olha só, para a posição variando de 0 até o tamanho do texto, menos 1, ou seja, estou olhando para cada caractere da minha frase. Vamos fechar aqui o para, tá? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou guardar na minha variável letra o caractere que está na posição i. E vamos começar a nossa lógica, ok? Se esse caractere que está na posição i, ele for um espaço, então vejam lá, se nós encontramos um espaço, então olha só, então nós não, vou colocar até bem grande aqui, não estamos lendo uma palavra. Então, o que a gente vai anotar aqui? Se a minha letra for um espaço, então o que ele vai fazer? Toda vez que vocês abrirem um se, vocês já colocam o fim se, tá pessoal? Abrir um para, já coloca fim para. Então, se a letra for um espaço, então o que eu vou fazer? Lendo palavra é igual a falso. Vejam, essa é uma flag que eu estou usando no meu programa para dizer toda vez que eu encontrar um espaço, eu vou setar essa flag. Não estou lendo uma palavra, ok? Agora, acompanhe comigo. Se essa condição for verdadeira, eu sei que eu encontrei um espaço. E se ela for falsa? Se ele cair aqui nesse senão, o que vai acontecer? Se eu cair no senão, isso quer dizer que, nesse caso, nós não temos um espaço, ou seja, nós temos uma letra. Ok. Então, olha só, se eu caio aqui, tá? Do meu senão, eu tenho uma letra. Agora, eu tenho que diferenciar. Como é que eu vou saber se essa letra é a primeira letra da minha palavra? Porque é isso que eu estou interessado. Para eu contar o número de palavras, eu tenho que identificar que aquela é uma letra e a primeira letra da minha palavra, eu vou usar ela para fazer o quê? Para contar o número de palavras, incrementar em 1 o número de palavras. Como é que eu sei que essa é a primeira letra? Eu sei que é a primeira letra se, vejam só, se primeiro não é um espaço e também se a minha variável lendo palavra estiver guardando o valor falso. Por quê? Como é que eu vou saber que isso aqui é uma letra, realmente é a primeira letra da minha palavra? Porque a primeira coisa que eu vou fazer, vejam, se lendo palavra for falso aqui, nesse caso, eu estou vendo uma letra, mas a anterior foi um espaço.
E quando eu achei essa primeira letra da minha palavra, eu vou já fazer o seguinte. Lendo palavra vai ser agora verdadeiro. Vejam. Então com isso eu vou definir essa minha flag para dizer que eu estou lendo a minha palavra. Veja o que vai acontecer. Quando eu encontro, por exemplo, aqui, olha, eu gosto de algoritmos. A hora que ele entra aqui no meu código, lendo palavra, já é falso. Então vejam, quando eu acho esse E aqui, ele vai perguntar, letra é um espaço? Não, isso é falso. Então já cai aqui no senão. Então ele pergunta, lendo palavra é falso? Sim, essa condição é verdadeira. Então, olha só, lendo palavra passa a ser verdadeiro. Quando eu for olhar esse U, veja o que acontece. Ele pergunta, letra é um espaço? Não, falso. Então ele cai no senão. Então agora, lendo palavra, está guardando falso? Não, não está. Porque quando eu encontrei a primeira palavra, eu disse que lendo palavra era verdadeiro. Então, lendo palavra, está guardando verdadeiro. Então essa condição aqui, ela é falsa. Então o que ele faz? Ele não executa nem os comandos desse se e nem os comandos do senão. Aí quando ele encontra um espacinho aqui, o que ele vai fazer? Letra é um espaço? É, então lendo palavra passa a ser falso. Vejam, quando ele encontra o G, lendo palavra é falso, então ele vai olhar, a letra é um espaço? Não, não é um espaço. Então ele vai e cai no senão. Lendo palavra é falso? Correto, essa condição é verdadeira. Então, aí ele vai setar isso aqui de novo, para que lá na segunda letrinha aqui, o O, ele não entre nesse senão. Entenderam? A ideia é essa. Só que, quando ele cai nesse senão, além dele setar lendo palavra como verdadeiro, eu vou contar aqui o número de palavras, passa a ser o número de palavras mais 1. E percebam, ele só vai cair nesse senão aqui, ele só vai executar esses comandos para a primeira letra da palavra, ok? Vamos lá, nós temos que fechar o fim si, porque nós temos dois sis aqui. Eu tenho um si aqui, eu tenho um si aqui, então eu tenho que ter um fim si, tá? E vamos lá. Agora nós vamos escrever depois desse para, escreva L para dizer que, então, a nossa frase, ela possui um tanto de palavras aqui. Palavras. Certo? Muito bem. Esse foi, então, o item B. Vamos olhar agora para o item C. O item C diz o seguinte: eu quero a frase com apenas as iniciais em maiúsculo. Vejam, eu preciso identificar cada palavra e cada palavra que eu identificar, a primeira letra daquela palavra eu tenho que transformar ela para maiúsculo. Vocês vão ver que essa solução é muito parecida com a solução lá do item B. Alguma coisinha vai mudar. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é, eu vou declarar uma nova variável que vai se chamar nova frase. E eu vou colocar nessa variável todos os caracteres da minha frase, ok? Mas com a seguinte condição. Quando eu colocar um caractere da minha frase original aqui, se aquele caractere corresponder à primeira letra de uma palavra, eu vou transformar aquele caractere para maiúsculas, ok? Bom, como nós estamos usando essa variável aqui, nós vamos precisar declarar ela também, tá? Então vamos colocar aqui uma outra variável, nova frase. Reparem o que eu estou fazendo, pessoal. Eu não estou mais declarando todas as variáveis de uma vez só. Eu estou declarando as variáveis na medida em que eu vou precisando delas no meu algoritmo, tá?
A gente geralmente trabalha dessa maneira quando a gente está programando. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, essa solução B a gente consegue identificar as palavras, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse código aqui, certo? E vou fazer uma pequena modificação nele para conseguir fazer o que a gente quer. Em algoritmos a gente faz bastante isso também, tá, pessoal? A gente pega soluções que a gente já tem prontas para um determinado problema e a gente muda um pouquinho, tá? Aquilo ali. Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode aproveitar. Vamos lá, nós temos aqui esse lendo. Reparem, essa lógica aqui eu já consigo identificar o primeiro caractere da minha frase, certo? Então vamos lá, vamos acompanhar isso aqui. Então, nós estamos usando esse para varrer todos os caracteres da minha frase, certo? Então, dentro da minha repetição, eu guardo dentro da variável letra o caractere que está armazenado na posição i. E vamos lá. Se nós encontramos o espaço, então nós não estamos lendo uma palavra, certo? Então, lendo palavra é falso, como a gente estava trabalhando antes. E o que nós temos que fazer aqui? Nós temos só fazer o seguinte aqui. Da minha nova frase, eu vou guardar o que já está lá na minha nova frase, mais o que? Um espaço em branco, certo? Eu vi um espaço em branco, então estou guardando a nova frase, o espaço em branco, certo? Vamos lá, nós já vimos no item B que se essa condição aqui for falsa, a gente cai no senão, e isso quer dizer que nós encontramos o que? Uma letra. E nesse caso, nós vamos fazer o seguinte, vejam, vou colocar aqui um comentário. Vejam, então, se lendo palavra for falso, eu sigo o caractere anterior, foi um espaço. Então, essa é a primeira letra da palavra. Então, se lendo palavra for falso, essa é a primeira letra da palavra. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar essa letra para maiúsculo. Vejam, o que eu vou mudar aqui? Eu não vou mais nesse algoritmo contar o número de palavras. Não é isso que eu estou fazendo. Mas eu vou setar o lendo palavra para verdadeiro. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar e vou guardar na nova frase o que? O que já tem na nova frase mais o que? Vou usar a função maiúsculo e vou guardar. Olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou pegar um texto sem nenhum caractere, tá joia? Mais letra, isso quer dizer que vai acontecer uma concatenação. Eu vou pegar esse meu texto com nenhum caractere, vou juntar com a minha letra, certo? Então isso aqui vai formar o quê? Um texto contendo só a letra e vou passar ele para a função maiúsculo. Em outras palavras, o que isso vai fazer, pessoal, é pegar essa minha letra, transformar em texto em maiúsculo, tá? Eu preciso fazer isso aqui porque a minha função maiúscula, ela espera o quê? Um texto e não um caractere. Então, um truque para transformar um caractere em texto é fazer essa concatenação aqui, tá? Então, com isso, ele está fazendo o quê? Se for a primeira palavra da frase, ele vai pegar essa letra e vai convertê-la para maiúsculo. Mas reparem, e se eu tiver que esse meu caractere, ele não é um espaço? Veja, aí ele olha para cá. Se essa condição for verdadeira, é a primeira letra da palavra. Ok. Mas e se não for a primeira letra, se for a segunda letra da palavra, o que ele vai fazer? Aqui, nesse algoritmo, ele não faz nada. Mas nós temos que colocar nessa nova frase esse caractere. Então vejam, a gente precisa adicionar mais um o quê? Um senão aqui do meu algoritmo, para tratar esse caso da segunda, da terceira letra da palavra. Então vou até colocar um comentário. Se chegar aqui nesse senão, é porque nós temos uma letra, mas essa letra não é a primeira letra da palavra. Então se ele cair nesse senão,
O que eu tenho que fazer com essa letra? Eu tenho que dizer que a nova frase agora vai guardar a nova frase mais essa minha letra, ok? Com isso, nós estamos fechando o meu se, tá? E vamos colocar aqui, depois do meu para, depois que nós processamos todos os caracteres desse meu texto, então nós já vamos colocar aqui um comando, escreva L, para dizer que a frase com iniciais em maiúsculas vai ser o que? Essa minha nova frase aqui, ok? Muito bem, esse é o nosso algoritmo. Vamos executar ele para ver o resultado. Ops, olha só, um monte de erro, vamos ver? O símbolo letra não existe. Ah, ok, o que isso está dizendo? Está dizendo que a gente não declarou uma variável chamada letra. Realmente, nós não declaramos. A gente está usando, então a gente precisa declarar uma variável que tem o tipo caractere chamada letra. Vamos ver se agora roda. O símbolo maiúsculo não existe, é verdade. Vamos lá, linha 72. A nossa função se chama maiúsculo. Vamos lá, a gente vai corrigindo os erros, né? Pronto, agora rodou. Então vamos escrever aqui: eu gosto, de propósito, estou colocando aqui as letras assim, tá? De algoritmos. Então vejam, quantas palavras a gente tem? 1, 2, 3, 4. Vejam, a frase possui 10 palavras. Quantas consoantes tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 consoantes. Correto. Então a frase com iniciais em maiúsculas é, vejam o que ele fez. Lembram, a gente pegou a frase e passou ela para minúsculas, para determinar as consoantes, né? Depois a gente calculou isso aqui, o número de consoantes, a quantidade de palavras e depois, ó, vejam, ele colocou isso aqui. Vamos executar isso passo a passo? Então vamos lá, para ficar mais claro esse processamento. Bom, eu só vou colocar aqui, vejam, a gente está executando passo a passo, entre com a frase, tá? Pessoal, para não ficar muito extenso, vou colocar só assim, gosto de algoritmos, certo? Não ficar muito extenso. Então, vejam o que ele vai fazer ali. Ele vai pegar a frase, vai converter para minúsculo. Então, ó, veja, já ficou em minúsculo. O número de consoantes é 0. O i vai de 0 até o tamanho do texto da frase menos 1. Então, vamos lá. Letra. A letra primeiro pega o G. Vejam, ele verifica se essa letra é um G, no caso é uma consoante. Então, ó, número de consoantes, ele soma 1. Vejam, então ele somou. Agora, a segunda letra, vejam lá, é um O. Então, a condição do se é falsa. Então, ele não soma em um número de consoantes. Agora, a terceira letra, vejam lá, é um S, é uma consoante. Então, nós temos mais uma consoante aqui. E vamos continuar o processamento, ó. Vejam. Gosto de e O não é uma consoante, o S é uma consoante. Bom, terminou o para, então ele já processou todos os caracteres, ok? Então agora vai escrever que essa frase ela tem quantas consoantes? Vejam, 10 consoantes, certo? Vamos lá, olha as palavras da frase, vamos olhar que interessante esse algoritmo, vejam, número de palavras 0, lendo palavras, falso.
Vamos lá, para a letra G. A letra é um espaço? Não. Agora, então ele cai aqui. Bom, não é espaço, então eu sei que é uma letra. Agora, lendo palavra é falso? Vejam, é falso. Estamos olhando para a primeira palavra, para a primeira letra da minha palavra. Então, lendo palavra agora para ser verdadeiro, para indicar que eu estou lendo uma palavra, e eu incremento o número de palavras. Pronto. Agora, a próxima letra é o O. Não é isso? Do gosto. Então, a letra é um espaço? Não. Lendo palavra é falso? Não. Porque lendo palavra só é falso com uma letra para a primeira letra da palavra. Então vejam, ele não entra nesse si aqui. Na verdade, ele não faz nada para a segunda. Vejam, a terceira palavra também não faz nada. Ó, o T, que é a quarta palavra, não faz nada. O outro O também não faz nada. Vejam, agora, ó, quando achou um espaço, lendo palavra, eu seto para falso. Pronto, aí agora ele vem com o D. Então, é um espaço? Não. Agora, essa letra é uma letra, certo? Então, lendo palavra é falso? É falso, porque a letra anterior era um espaço. Então, eu estou vendo a primeira palavra da minha letra. Então, o que ele faz? Seta lendo palavra para verdadeiro, incrementa em 1 o número de palavras. E continua, olha só. Agora, o meu é a segunda palavra? Vejam, é um espaço? Não. Lendo palavra é falso? Não. Lendo palavra já foi setado como verdadeiro. Estou na segunda letra da minha palavra, então ele não entra aqui. Vejam, aí agora vem novamente um espaço. Agora vem o A de algoritmos. Vejam, é a primeira letra da palavra. Ele vai entrar aqui. Vai dizer que lendo palavra é verdadeiro. Vai incrementar uma palavra, ok? E as outras letras de algoritmos, ele não entra nem nesse se, nem no se não. Percebam? Então ele só vai ignorar essas letras, tá? Vamos rodar, ó, repara que ele não entra nos comandos do se nem do se não. Olha só. Acabou. Então a palavra, a minha frase possui quantas palavras? Vamos ver. Gosto de algoritmos, 3 palavras. Vamos continuar. Olha, essa parte aqui ela é parecida com o item B. Então vamos lá. O que a gente faz? Vamos olhar para a letra E, o G, né, que é gosto de algoritmos. Então, ele não entra aqui, então é espaço, é a primeira letra. Então, o que ele faz com a primeira letra? Ele faz, lendo palavra verdadeiro, para sinalizar que eu estou lendo a primeira letra da palavra, certo? E eu guardo na nova frase o que? Esse G em maiúsculo. Então, vejam lá como é que fica a nova frase. Com G em maiúsculo. Agora vejam. É um O, a segunda letra. Então, essa condição do se não é um espaço. Lendo palavra não é falso, ou seja, estou olhando para uma letra que não é a primeira letra da palavra, então ele cai no meu senão. Veja, então nova frase, o que eu vou fazer? Eu vou guardar nela a minha letra que eu vi. Não vou converter para maiúsculo. Eu só converto para maiúscula a primeira letra da frase. Então olha só, ele guardou o O. Então agora, vamos lá, a letra é um S do gosto. Ele também vai cair no senão. Vejam, guardou o S. O T também cai no senão. Mais um O, ele cai no senão. Agora, um espaço, vejam, é um espaço, então o que ele faz? Aquela situação, lendo palavra para ser falso e ele guarda o espaço. Ok, então vamos lá. D, gosto de, então essa é a primeira letra da palavra, ele vai cair aqui nesse senão, certo? E ele vai guardar esse D em maiúsculo. Vejam lá, gosto, olha lá, nova frase, está guardando o D em maiúsculo. Agora vem o E de D, vejam, o E, segunda letra da minha palavra, ele cai no senão.
Vejam agora um espaço, ele adiciona o espaço na nova frase. Olha só, agora eu estou olhando para a letra A de algoritmos, é a primeira letra da palavra algoritmos, então o que ele faz? Passa para maiúsculo, coloca na nova frase, tá? E continuando, as outras letras, não que são a segunda, terceira, quarta letra de algoritmos, ele vai cair sempre naquele sinão, tá? Olha lá, sempre caindo no sinão, ó, algo, R, I, o T cai no sinão, o M cai no sinão, o O cai no sinão, o S cai no sinão. Acabou. Então ele vai mostrar frases com iniciais em maiúsculas vejam, gosto de algoritmos com G, D e A em maiúsculas, ok? Bom, com isso nós encerramos então os exercícios da aula 7. Espero que vocês tenham aprendido bastante com esse algoritmo e com todos os algoritmos que a gente resolveu nessa aula, ok? Obrigado por assistir esse vídeo e até a nossa próxima aula. Bons estudos!